Então, vou mostrar para vocês por que eu chego nesse tema, né, de cidades educativas. Então, não sei se vamos começar aqui. Bom, GPLEC, essa siglazinha, ela quer dizer Grupo de Estudos e Pesquisas em Lazer, Espaço e Cidade. E esse grupo ele está localizado no Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Eu tenho vínculos com o programa de pós-graduação em Educação Física, lá da minha universidade. Tenho também agora, atualmente, me credenciei no programa de Educação, lá dessa universidade. E tenho um vínculo no programa de Estudos do Lazer da UFMG, que eu estou lá também como professora permanente do programa de Estudos do Lazer, agora, atualmente lá. Bom, então esse grupo é um grupo, para vocês verem, que tem umas ramificações. Vamos passar. Quem somos? Né? Quem é esse grupo que professora Simone lidera lá na UFPR? Então, eu tenho um projeto que ele está completando 17 anos esse ano. Esse projeto é do Licenciar, que foi um programa do Prolicem, numa determinada época histórica das universidades, onde o governo decidiu fazer uma investida na formação de professores, e especialmente nos cursos de licenciatura. Então, foi um momento muito importante, porque foi quando o Brasil começa a despertar para essa questão da formação. Vejam, não tem tanto tempo assim, mais ou menos uns 20 anos, quando o Brasil pensa nas licenciaturas. E eu nem tinha feito doutorado ainda, eu estava na universidade, era mestre em educação, e eu resolvi elaborar um projeto de extensão chamado A Escola e os Espaços Lúdicos, para investigar, né, a escola e como que a escola no Brasil se organizava em termos de espaços para a potência da ludicidade. Então, esse projeto, até hoje, ele existe, é o meu projeto âncora. Depois, hoje, eu tenho um projeto que é Brincando no Chão da Escola, porque depois de tanta caminhada de pesquisa, a gente viu que, se nós não estivermos inseridos no campo educacional, de nada adianta fazer a discussão do esporte e lazer dos espaços públicos das cidades. Porque é na infância que vai começar toda essa ideia de cidadania, todo esse empoderamento do sujeito participativo, do sujeito autônomo. Então, a gente está trabalhando hoje com a educação urbana nesse projeto. Na sequência, pode passar para mim, por gentileza, eu sou tutora de um grupo PET. E esse grupo PET, eu sei que aqui também tem, o Dega acabou de me dizer, está aqui o nosso tutor, e esse programa é um programa que tem mais de 35 anos, ele é vinculado ao MEC, e é um programa que visa fazer uma formação dos estudantes de graduação que caminhe pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, por essa experiência que a universidade pode gerar e a produção do conhecimento que pode se dar a partir desse tripé bem articulado da universidade. Depois, eu tenho a pós-graduação, os meus mestrandos, os doutorandos e todo o pessoal da iniciação científica, enfim, todo esse grupo da pós-graduação que vem para dar essa sustentação, né, nesses outros projetos que eu estou mostrando para vocês. Na sequência, a gente tem uma disciplina no curso de graduação em Educação Física, chamada Fundamentos do Lazer. Eu sou a única professora do curso de Educação Física da UFPR que trabalha com lazer. Então, isso já é uma perda política bastante grande no curso de formação, porque a discussão ela fica menor, ela fica mais desqualificada, porque ela fica como se fosse um adereço ao grande grupo de discussão da área mais biodinâmica. O nosso curso tem uma tendência mais para o biodinâmico, tem algumas questões, alguns professores que se mantêm discutindo a parte pedagógica da área, e tenho eu, né, discutindo as questões socioculturais, né, do campo. Depois, a gente tem também uma prática, pode passar, por gentileza, que são os grupos de estudos semanais, que esse grupo é totalmente aberto. É um grupo que funciona na hora do almoço, toda quarta-feira, aberto à sociedade. Então, qualquer pessoa, independente de estar no grupo ou não estar, está convidado a participar, e a gente recebe muitos professores, gestores, pessoal que está a fim de ingressar nos programas, o pessoal que está a fim de discutir, porque está trabalhando na prefeitura, porque está trabalhando no departamento de esporte e lazer da cidade, enfim, isso. Na sequência, a gente elabora discussões assim sobre temas emergentes que vão surgindo, a violência, a questão de gênero, questões que vão surgindo paralelamente à discussão do fenômeno lazer, e que são temas emergentes que precisam ser dialogados, discutidos lá na universidade, porque a universidade é isso, né? A universidade é estar atenta a essas questões. E
Agora a gente começou com há uns 2 anos, com um curso de formação de professores. A gente elaborou um curso à distância, com 75 professores, fazendo uma discussão sobre educar para e pela cidade. Esse se chama o curso, um curso à distância, que a gente fez de forma artesanal, não tem essas tecnologias todas que a rede hoje já adquiriu, mas ainda a gente está assim, um processo em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Era um projeto de governo, era um projeto da gestão do Fruit, que foi a última gestão que agora não está mais, e foi bem na gestão dele que eu consegui fazer esse curso funcionar. Bom, só um pouquinho, pode voltar, só um pouquinho. Por que esse quadro eu fiz questão de trazer para vocês? Porque eu queria mostrar que nosso grupo trabalha com o ensino, com a pesquisa e extensão de forma articulada, e que é uma mistura de níveis, quer dizer, quem está no primeiro ano, quem está no segundo, quem já é professor, quem já é mestrando, doutorando, tenta fazer essa articulação. E eu acho que aqui vocês estão implantando, aliás, reimplantando, porque já teve Rede C10 aqui, né, no tempo da professora Ana Márcia, no tempo 2003, eu me lembro da produção que vocês fizeram naquela época. Eu tenho até hoje aquela coleção de livros que saiu daqui da rede, professora Ana Márcia, professor Falcão, a Cris Kerr, que está aqui, né? Então, eu acho que vocês estão reiniciando um processo que já tem uma história bastante bonita aqui. E eu sei que vocês também trabalham nessa perspectiva. Bom, continuando. Qual que é o grande desafio do nosso grupo de pesquisa lá do GPLEC? Mas é um desafio, uma bandeira que a gente fincou lá nessa universidade e a gente tenta levar para o Brasil inteiro essa ideia. É que o acesso ao lazer é um direito constitucional, e a gente vive falando isso, que está na Constituição, no artigo 6º e tal, mas isso está no plano teórico, né, no plano dos documentos do nosso país, mas ele não está efetivado na vida cotidiana do sujeito, né? E sua democratização é fundamental. E eu estive estudando fora do país, fazendo pós-doutorado em Barcelona, e daí, quando você vive em outro lugar, aí você consegue entender o que é o processo democrático. Por exemplo, lá, as políticas públicas é o seguinte: o principal processo democrático de um país é o sistema de transporte público. Porque se ele não funcionar, nenhum outro direito pode ser efetivado, porque você não tem acesso às coisas. Então, eu comecei a pensar nessa história de cidade a partir desse vínculo do que é você exercer um direito ao esporte e ao lazer no país. Né? Que cidades a gente tem que a gente possa falar em lazer? Nesse contexto, a disponibilidade de espaços próprios para o desenvolvimento de projetos de intervenção, visando sua prática, é essencial. Porque se você não pode pensar no exercício desse direito sem um local para o exercício do direito, né? Então eu comecei a pensar, não, a categoria espaço, essa categoria teórica, ela tem que ser melhor discutida na área de educação física. Pois garantem que todos tenham acesso à cultura produzida, reinventada e potencializada nos momentos de lazer. Esse grupo reflete e discute sobre este fenômeno, buscando refletir sobre a possibilidade de conexão. E é aqui que está o ponto da nossa discussão hoje, que é a conexão entre cidade, educação e lazer. Então, como que a gente consegue achar pontos de interseção e que, de fato, possam fazer diferença e a transformação social? Aí, na sequência, pode passar, eu tenho... Como que a gente faz isso? Se vocês olharem a data, ela data de 2003. E a professora Leila falou que a rede começou em 2003. Então, de fato, eu pus aquela data para vocês verem que a grande sacada do meu grupo foi a implantação da Rede C10 em 2003. Por quê? Porque eu vinha do doutorado, chegando na universidade depois de 4 anos afastadas, morando em Campinas, e eu chego na universidade recém-doutora e sem nada. Quer dizer, nem espaço eu tinha para pôr a minha bolsa. Né? E o que acontece? Estou ali com uma tese de doutorado na mão, eu tinha feito a discussão sobre os espaços de lazer da cidade de Curitiba, cheia de ideias, voltando muito empolgada e sem nada. Né? Então, o que aconteceu? Nesse momento, chega a proposta da Rede C10. E a rede, naquele momento, trazia equipamentos. Então, você poderia organizar uma sala, ter computadores, na época a gente usava, hoje todo mundo tem, né?
celular, quase que ficou obsoleto isso, mas na época era muito importante ter um local. E recurso para ter bolsistas, que era o grande início de um projeto de pesquisa, ter bolsistas, era só isso que a gente precisava. Ainda mais a pesquisa no campo das sociais humanidades, que os nossos equipamentos, eles são seres humanos, né? A gente precisa de seres humanos. Então, isso é muito bom. Então, o que aconteceu? Eu iniciei meu trabalho ali na universidade em 2003. A partir disso, estou fazendo 14 anos que eu estou nessa trajetória. Embora a rede CDS tenha permanecido, eu continuei na rede, mas depois sem bolsa, sem nada, sem recurso, mas até hoje eu estou fazendo o que eu estava fazendo desde 2013, com outros financiamentos. Porque a ideia é também que a gente crie autonomia, porque a gente não vai poder também ficar dependente dos recursos públicos, porque hora a gente tem, hora a gente não tem, hora saiu o recurso, hora não saiu. Então, você não pode ficar refém disso, você tem que ir buscando outros mecanismos, né, de autonomia financeira e também estrutural. Então, o que aconteceu? A gente começou a fazer esse trabalho. O que a gente faz lá? A gente tenta apresentar a realidade com o intuito de levar a reflexão e as mudanças. Por isso que eu tenho essa bandeira que eu fico agoniada, que a gente está lá refletindo e a gente não vai a campo para fazer a transformação. Então, essa é a vontade dos projetos de extensão. Por isso que eu adoro ter o PET, o grupo PET, porque a gente fica o tempo todo dizendo, tá, aqui estão as pesquisas, aqui estão os resultados, a gente precisa fazer alguma coisa. As investigações são no âmbito social, a abordagem é qualitativa, fundamentalmente empírica, olhar a realidade, tentar transformar aquela realidade e ter intervenções na realidade empírica, né? Os instrumentos, preferencialmente os instrumentos da abordagem qualitativa, que é a escuta dos sujeitos, a escuta do cidadão, a escuta do gestor. Então, essa ideia. Pode passar. Bom, eu tenho esse meu foco nas pesquisas lá em Curitiba. Lógico que Curitiba não é referência para o resto do mundo, nem para o resto do nosso país. E nem é essa oitava maravilha do universo, porque tem muitos problemas sociais, tem muitas coisas lá que não funcionam. Então, a gente pesquisa, porque o campo empírico, a proximidade, né, que se dá ali na cidade de Curitiba e região metropolitana. Mas a gente tem, assim, nessa trajetória de 14, 15 anos, a gente tem também olhado pelas singularidades de outros lugares do país. Por quê? Porque eu recebo lá outros estudantes no programa de pós-graduação que moram em outras cidades, que vêm com outras realidades. Então, a gente acaba ampliando esse olhar. Então, eu queria que vocês também me desculpassem por essa referência que eu vou dar a Curitiba, porque, de fato, né, é lá, mas longe de ser a cidade ideal, o modelo de cidade, esse tipo de coisa na nossa pesquisa não existe, né? Pelo contrário, a gente tenta pesquisar as regiões de maior vulnerabilidade social lá de Curitiba. Bom, na sequência, eu ia mostrar, pode passar, por gentileza, professor? Que nosso objetivo, então, aqui agora, seria refletir sobre o papel das pesquisas para a formação no âmbito das experiências de lazer na cidade. Passando, eu tinha um vídeo que não está funcionando, que eu estou aqui desde a hora que eu cheguei tentando fazer funcionar, mas eu acho que, gente, não é por nada, mas o pessoal da mídia, do Labo Mídia, sabe dessas coisas. Esse negócio tem alma, tem vida. Não é possível que eles percebam a nossa ansiedade, o nosso desejo de passar o vídeo e o vídeo não funciona. Que, de fato, ele não funcionou. Essa reportagem, vocês podem ver a data ali, ela foi da semana passada, umas 2 semanas atrás, e lá na RPC, lá passou em Curitiba, do Paraná, eles começaram a fazer um videozinho, todo dia, 7h30 da manhã, sobre os espaços de lazer das cidades lá do Paraná. Então, eu queria ter mostrado para vocês que é horrível, né, o vídeo, porque você vai vendo que nós estamos fazendo uma discussão de esporte e lazer, e aí dá aquela angústia, porque é isso que nós temos no Brasil hoje, são esses espaços que a gente tem. Então, são espaços, são mazelas, são espaços deteriorados, desqualificados. Então, eu ia mostrar esse vídeo, depois, se alguém tiver interesse para ver, porque é bom para a gente discutir, ouvir o cidadão, ouvir as crianças, ouvir o cidadão comum, e eles vão falando nas reportagens. Pode passar. Hoje, eu estava de manhã ali no hotel, esperando para vir para cá, fui abrir a internet e vi essa reportagem lá de Curitiba. Bandidos armados invadem escola de Curitiba, deitam os professores no chão e fazem arrastão. Mais de 5 professores foram rendidos pelos marginais. Aí eu vou falar de espaços
de cidades educativas e, ao mesmo tempo, você vê uma reportagem dessa natureza, que a escola ela é entendida como um templo, né? Um templo do conhecimento, um templo de orações para o futuro. E, de repente, os bandidos invadem essa escola e esse não é mais um espaço preservado. E esse é um sintoma da sociedade. É um sintoma e a gente precisa olhar esse sintoma. A gente precisa... Por que a cidade está tão desumanizada? E por que a escola é invadida pelos bandidos? Eles são reflexo da nossa sociedade. Eles foram alunos dessa escola. Alguma coisa errada com a nossa sociedade. Então, assim, por isso que eu disse, nossa, mas bem no dia que eu vou falar sobre espaços educativos, né? O próximo, por gentileza. Ao mesmo tempo, hoje a gente anunciou na página do CBCE, não sei se vocês estão acompanhando pelas redes, né? A gente pôs essa imagem, hoje saiu o boletim informativo. De 15 em 15 dias a gente está fazendo esse boletim informativo e hoje a gente fez questão de colocar isso aqui, que é educação, ciência e tecnologia perdem 500 mil por hora de investimento. E essa está sendo, a gente está cronometrando, essa é uma ação da Sociedade Brasileira para o Avanço da Ciência, da SBPC, da qual o CBCE é vinculado e a gente está acompanhando, está fazendo uma campanha sobre isso, né, no Brasil. Então, Leila apontou aqui a rede, as pesquisas, os pesquisadores, essa luta, e ao mesmo tempo a gente está vendo isso. Então, parece uma contradição, né? E aí você vê uma escola invadida, você vê uma cidade deteriorada, você vê os custos das pesquisas sendo retirados, as bolsas, o investimento na pesquisa no Brasil, e daí? Aí o próximo slide é esse. Eu adoro esse aqui. Né? Vejam. Vocês observaram esse slide? O que vocês acharam dele? Olha só, gente. É o tubarão vindo atrás da gente. É ele está aí. Não vou precisar falar o nome dele aqui, certo? Uma questão de respeito e ética. Mas vocês sabem quem é esse tubarão. Ele tem nome, endereço, local e atuação. O que a gente precisa fazer, então? A gente precisa se organizar. A gente precisa se organizar. E essa organização, ela se dá no plano, em todas as instâncias da sociedade. Começar pelas famílias, pelas instituições públicas, privadas, enfim. Nós estamos numa organização aqui, a implantação da rede é uma forma de organização. É uma forma de organização e que essa forma ela tem que ser uma forma de organização para a luta. Então, como que a gente faz isso? É um mantra que eu tenho lá no meu grupo, né? Esse eu vivo trabalhando com eles nessa questão do tubarão. Mas vamos se organizar, porque senão a gente vai ser comido, né? Então, trocando aqui o slide, como não entre em conflito, né? O reitor hoje falou, o diálogo entre todas as instâncias. As tensões, elas devem ser resolvidas a partir dos diálogos, da permanência do diálogo. Porque seria, por exemplo, eu estava falando para o pessoal que nós vamos fazer o Combrace, né? Daqui a um mês o Combrace vai ser realizado. Claro que a gente teve que dialogar com o Ministério do Esporte para realizar o evento. E esse diálogo com o Ministério, a Leila está aqui, representa o Ministério, é consultora do Ministério, não significa, em absoluto, se render às lógicas que estão colocadas. Pelo contrário, é ir lá e demarcar um território, que se nós não estivéssemos lá, daí sim, já é ruim estando, imagine não estando. Então, de fato, uma demarcação de território. Poderíamos criar uma outra forma de resistência? Não vamos realizar, não vamos implantar a rede aqui, não vamos usar o dinheiro dessa gestão agora. Poderíamos ter essa posição política, ela é válida também, é uma posição de resistência, mas ela não nos leva à frente, porque ela imobiliza. Então, a gente precisa avançar, e avançar significa dialogar. Em que direção? Aí a gente coloca aqui, nademos na mesma direção, mas não dá para perder de vista o lugar que a gente quer ir. Em direção a um mundo melhor, com melhores oportunidades para todos. É por isso que eu vejo a implantação da rede importante, porque ela pode denunciar questões que estão acontecendo, que se não tivesse essa visibilidade, esse ponto de encontro, esse lugar, a gente não poderia discutir. E aí, para isso, a gente tem que dialogar com as diferenças, a gente tem que reestruturar o nosso pensamento, as nossas pesquisas, os nossos referenciais teóricos, as nossas ações, intervenções, e a gente tem que incluir pessoas.
incluir pessoas, essa torre de Babel da universidade não ficar fechada, mas agregar mais pessoas para essa discussão. A gente fez isso agora nessa gestão do CBCE, a gente dialogou, reestruturou, incluiu, levou porrada também, está levando até agora, mas a gente está dialogando e está construindo. Então, e lá no meu grupo eu faço muito isso, né? Bom, aí nesse sentido, pode passar? Qual que seria o mapa conceitual que eu, para refletir isso aqui com vocês hoje, eu usei, né? Porque a gente segue caminhos. Eu tenho tanta coisa, 14 anos de trajetória, eu podia trazer para um lado, para o outro. Então, eu resolvi trazer um caminho aqui, que seria o caminho de discutir o que é uma cidade hoje, né? Como que ela se constitui. O próximo, por gentileza. A sociedade moderna e esses problemas que a sociedade moderna está vivendo, já comecei aqui com a escola, já comecei com essas questões do poder público. Na sequência, olhar um pouco para a questão da cidadania. Acho que foi o reitor hoje que chamou a atenção da cidadania, no sentido de dizer que cidadania é essa, que país é esse, a gente pode viver e exercer o sentimento de cidadania, né? A Hannah Arendt fala, né, ter direito a ter direitos. Será que a gente tem direito a ter direitos? Como que está isso? Depois, na sequência, olhar esses direitos sociais, e daí aqui olhar a cultura, o esporte, o lazer como uma possibilidade, né, de exercício desse direito social. Na sequência, os espaços públicos como espaços importantes do encontro entre os sujeitos que vivem nas grandes cidades. Por exemplo, aqui a gente está num espaço de encontro, né? Num espaço público de encontro. Se a gente não tiver esse momento, a gente não consegue andar para frente, porque se lá em casa, com o smartphone na mão, participando das redes sociais, isso não é participação. Então, a participação, ela é a participação viva, concreta, atual, no dia, e na hora que as coisas estão acontecendo. E depois, a escola. Porque a escola vai fazer essa formação cidadã para essa ocupação desse espaço público, para esse exercício do direito, para esse exercício da cidadania, para essa cidade que a pessoa vive. E nós temos uma ferramenta na mão, pode passar, por gentileza, que são as experiências de lazer. Eu entendo as experiências de lazer como uma possibilidade de humanização das cidades, e eu vou o tempo todo perseguindo isso. Que é assim, é remédio e é veneno, né? O Rubens Balva fala muito disso. Por quê? Porque é remédio quando a gente pensa nessa humanização, e é veneno quando a gente pensa na mercantilização. Então, esse fenômeno do lazer, ele pode ser olhado com essas lentes e pode ser discutido por esse viés da mercantilização, onde tudo vira mercado, onde tudo vira produto, onde tudo é comprado e vendido para quem pode comprar e para quem pode usufruir e para quem tem acesso, ou então ele pode ser uma possibilidade de desenvolvimento da cidadania. Vai depender de como a gente vai trabalhar com esse fenômeno. Né? E daí, qual é a tua perspectiva teórica, de intervenção, de projetos? Vocês vão discutir isso aqui na rede. Já discutem, já discutiam no tempo que eu acabei de dizer da professora Ana Marta e de todo aquele coletivo que fazia parte desse projeto. Bom, então, continuando, a ideia força que eu queria dizer para vocês, compartilhar do nosso grupo, é o seguinte, que tem cidades, culturas e escolas. A gente nunca trabalha com uma cidade, com uma cultura, com uma escola. Você tem que olhar as singularidades, cada um tem, né, o seu cotidiano, a sua realidade. Os parques, as praças e as ruas, seus usos como forma de participação cidadã e significação dos espaços públicos. Pensa isso desses espaços. Podem ser outra coisa também, mas a nossa ideia, força, é que eles se constituam como ambientes dessa natureza. Viver nas cidades é um grande jogo. É entre a alegria e a tristeza, entre o ócio e o negócio, entre a obra e o produto, entre o trabalho e o lazer e entre tantas outras coisas. Porque viver na cidade é tudo isso. É um misto de emoções que a gente nem sabe se a gente gosta ou não gosta. Por exemplo, eu cheguei aqui, cheguei na ilha Florianópolis. Né? Já desci, assim, do ônibus, a ilha. Aí hoje o Rogério foi me buscar assim, não, eu vou te buscar antes, porque depois a gente pega a saída, daí se a gente pegar a saída da universidade, a gente não chega lá, e se a gente chegar lá... Aí eu falei assim, mas cadê a ilha, cadê a praia, cadê o mar? Né? Mudou toda a lógica. Então, isso que eu estou dizendo que é uma cultura urbanicida, né? Que ela suicida a gente. O Jorge Borja, que é um pesquisador espanhol, fala isso, que essa cultura urbanicida, que ela é tudo e não é nada. E a gente fica assim, mas eu amo Florianópolis, né? A gente vem como turista nessa perspectiva, mas quem trabalha aqui tem uma outra forma de se relacionar com o mesmo ambiente, com a mesma cidade.
E na nossa aposta lá no grupo, é que a alegria, o ócio e a obra coletiva, a construção coletiva, podem superar essas dicotomias a partir de experiências no âmbito da ludicidade aprendidas e vivenciadas nos espaços públicos. Porque essa é a tal da humanização que se dá no plano do afeto, no plano das sensibilidades, no plano da estética. Bom, passando. Aí a ideia, claro, o tempo é rápido aqui para conversar, dialogar com vocês, eu não vou teorizar isso, poderia fazer um texto escrito teorizado, mas não cabe para o momento. No entanto, trouxe aqui a literatura que me inspirou a fazer essa fala, né? Que é a Hannah Arendt, né? Que é a condição humana, para a gente estar olhando de perto sobre essa questão do poder, das relações de poder, do direito a ter direitos. A cidade como um direito, do Henri Lefebvre, que é uma obra clássica de todo mundo que estuda as cidades, perpassa por essa literatura para compreender um pouco o direito à cidade. O George Borges, que eu falei, A Cidade Conquistada, ele tem uma imensidão, ele é um professor do curso de Geografia da Universidade de Barcelona, e ele trabalhou na gestão também, então ele tem uma ideia de gestor e uma ideia de pesquisador no campo da geografia, muito interessante. Tem vários livros, vocês podem consultar, se interessar. E o Milton Santos, que o Milton Santos tem sido, para nós, ao nosso grupo, um autor, que é um geógrafo brasileiro, morreu em 2003, bem na época que eu comecei, mas eu tinha feito uma disciplina com ele na USP, ele era da Geografia Humana, trabalhou, foi um guerreiro mesmo, discutiu muito a sociedade brasileira, embora ele fosse professor das universidades internacionais, ele foi mais reconhecido fora do país do que no país. E eu me lembro quando eu estava estudando em Barcelona, tinha um cartaz com a imagem dele na sala dos professores da Universidade de Barcelona, que ele é muito reconhecido lá pela obra que ele tem. Tem uma obra enorme. Então, e ele fala isso assim, o mundo global visto do lado de cá. Porque é assim, né, o mundo global visto de cima e o mundo global visto de baixo e de perto, que as realidades são bem diferentes. Bom, e tem mais pode passar, que é essa obra que a gente tem estudado, se debruçado lá no nosso grupo, nas disciplinas que eu trabalho na pós-graduação. A gente tem melhorado, porque a obra do Sertor é muito complexa, muito difícil de estudar, e nós estamos há 14 anos estudando esse cara, e ainda a gente se sente ainda aprendiz, né? Porque é muito complexo, mas hoje é a principal literatura do grupo. Porque a gente ele tem uma perspectiva de olhar para o cotidiano e olhar de baixo e de perto para essas ações do cotidiano. Eu acho que a rede C10 tem esse desejo de olhar para o cotidiano, né, para essas políticas públicas que se efetivam no dia a dia. Bom, aí, vamos passando, a ideia que o Milton Santos traz de cidade, que isso que seria legal a gente reforçar, é que a cidade aparece como uma semente de liberdade. Representa a possibilidade do homem livre da liberdade de escolha. Ora, que cidade é essa, né, que Milton Santos fala que é isso? Não é isso que eu vejo, não é isso. Eu não tenho liberdade de andar na rua, de ir e vir. Eu não tenho liberdade de estar num espaço de lazer sem ter medo de ser assaltado, de ser violentado, de levar um tiro. Quer dizer, tem criança na escola que leva um tiro de bala perdida no Rio de Janeiro. E as pessoas estão enclausuradas dentro de casa, justamente porque perderam o direito de estar no espaço público. Essa é uma perda de direito. E a gente está... O que a gente está fazendo para isso? Colocando câmeras, vivendo em condomínios fechados, não saindo de casa depois das 8 horas da noite. Poxa, mas isso é assim que a gente quer viver, ou as gerações futuras, nossos filhos, tal. Porque a essência da cidade é do homem livre. Essa é a essência. Então, assim, nós teríamos que retomar essas ideias, né? Portanto, a cidade é muito mais que um projeto arquitetônico destinado a abrigar corpos, empresas ou negócios. Ela possibilita aos sujeitos, aqui que é legal, uma vida pública, a partir de seus espaços públicos, que oportuniza estabelecer vínculos ativos com a cidade e o meio social. E se a gente perde esse direito e perde essa possibilidade, a gente perde o contato com o mundo social. Aí a gente fica vivendo naquela redoma e o mundo, né? Eu tenho feito lá na minha disciplina, na graduação, no começo da disciplina, um tour pela cidade de Curitiba, levando lá na área de vulnerabilidade, né? As pessoas não querem ir porque, professora, a minha mãe, uma pessoa com 18 anos, diz a minha mãe não quer que eu vá lá na Vila Audi porque é perigoso, vão roubar meu carro, não sei o quê. Você está brincando,
né, que você vem para uma universidade pública e gratuita e você não quer conhecer a realidade da cidade onde você vive. Né? Então, na verdade, é olhar para a cidade de perto e enxergar essas mazelas para poder retomar essa ideia de espaço público. Bom, continuemos. Aí, a ideia que ele vai trazendo de cidade, essa literatura que eu trouxe para vocês, era o aporte teórico, vai trazendo categorias de análise importantes, que seriam a cidadania, discutir cidadania com profundidade, olhar para essa categoria e olhar de fato para o que a gente pode fazer com as pesquisas a partir dessas categorias. O espaço público, discutir o espaço público, qualificar o espaço público, lutar por ele. Os direitos sociais, a sociedade moderna, a escola, o lazer. Quer dizer, essa ideia de categorias a serem discutidas, né, com mais profundidade. Passamos. Vou passar mais rapidinho agora o meu auxiliar. As universidades, as pesquisas. Eu acho que o negócio da rede é essa possibilidade das pesquisas. Eu sempre brinco lá com os meus estudantes da pós-graduação que eu quero saber qual é a pesquisa que eles vão fazer, se tem relevância social, e não venho com essa história de que é relevante porque vai gerar novas pesquisas, né? É relevante porque vai fazer a transformação. Esse dia, meu orientando de doutorado falou, eu vou fazer um projeto de pesquisa para discutir a base conceitual, não sei o quê. Eu falei, maravilha, pode fazer, mas eu quero também te ver trabalhando a questão empírica, porque não dá, hoje, a sociedade como está no Brasil, você ter dinheiro público, um professor numa universidade sendo pago para fazer a diferença e vai lá e faz pesquisas que não têm impacto, né, na realidade. Então, essa é uma posição minha, pode ser equivocada, mas é a minha posição, já estou para me aposentar, não vou mudar mais de ideia. Né? Não adianta mais, nem o programa de pós-graduação em Educação Física querer que eu fique lá, fechado em quatro paredes, escrevendo artigo em inglês, que ninguém lê, porque a realidade brasileira, né, é a nossa realidade, é a nós que cabe discutir, e então eu tenho feito isso um ponto de resistência. E aí, quais são as pesquisas que a gente tem feito hoje lá? Então, vamos passar rapidinho, que não vai dar tempo de discutir todas. Eu vou dar um exemplo para vocês das pesquisas do grupo. Pode passar. Então, por exemplo, pode passar um aqui. A gente tem lá, eu vou só colocar, vou falar rapidinho, no slide está o nome da pesquisa, depois a gente tem uma biblioteca virtual no blogzinho do GPLEC, daí dá para quem tiver interesse, né? As relações significativas de aproximação dos sujeitos com o lugar, uma dissertação de mestrado, pode passar. A gente discutiu a força comunitária, quando os grupos estão organizados e como que eles participam da gestão pública. Depois a gente tem uma pesquisa sobre os bairros periféricos da cidade de Curitiba e como que o lazer se efetiva nessas condições precárias, mesmo assim ele existe, então a gente discutiu o cotidiano dessas comunidades. Depois a gente tem uma ideia de que a principal, lá em Curitiba, guardando aquela ideia da singularidade do lugar, não é modelo para ninguém, mas lá em Curitiba, as experiências de lazer nos espaços públicos estão fundamentadas nas práticas corporais. Pode ser que em outros lugares do país sejam outras práticas que se dão nos parques, nas ruas, nas praças. Lá em Curitiba é a partir das práticas corporais. A grande maioria das pessoas entrevistadas nos parques e nas praças da cidade. Depois, a gente viu a interação entre o comércio e o lazer, porque a Jamie Jacobs, não sei se vocês já ouviram falar nela, que é Morte e Vida das Grandes Cidades, é um livro da década de 60, ela disse que a âncora de um lugar, a âncora é o comércio. Aonde há comércio, há vida. E aonde há vida, você pode deixar essa vida mais pulsante. Então, a gente começou a ver que os lugares lá em Curitiba, onde há vida pulsante, a igreja, a escola, o centro comunitário, a praça, o parque, o centro esportivo, há vida ali. E ali, sim, se constitui um ambiente importante para aquela comunidade. Depois, a gente viu a questão da infância e como que as crianças se apropriam desses espaços públicos aonde há uma alta vulnerabilidade social, como que elas estão vivendo. A gente descobriu que tem criança de 6 anos que já está cuidando dos irmãos de 3, levando para a escola, dando banho, dando comida. Quer dizer, essa infância totalmente roubada, né, na fase inicial. Depois a gente percebeu também, pode passar, os espaços destinados à infância, né, os parquinhos infantis, e como que esses parques, como que se cuida de uma criança numa cidade. Isso daí eu tenho aprendido na literatura, que quer conhecer uma sociedade, olhe para as suas crianças.
Daí você vai conhecer toda a sociedade. Então, se elas são maltratadas, não tem como você mudar e fazer a transformação social, falar em cidadania, democracia, nada disso. E depois, a gente continuou agora, a gente está trabalhando com a questão da acessibilidade, que é um tema que veio para as pesquisas agora, depois de olhar por tudo isso. Tá, e as crianças e adolescentes, idosos e adultos que não têm possibilidade de acesso, por N questões. Acessibilidade não entendida só, porque no Brasil é cadeirante, mas não é só o cadeirante. É acessibilidade intelectual, é auditiva, é motora, tem um monte de questões a serem discutidas. Então, a gente fez esse trabalho de pesquisa. Na sequência, a gente também estudou as barreiras encontradas na educação para o lazer com os professores da rede municipal. Depois, na sequência, a gente trabalhou... Vamos passar, professor. A questão do empobrecimento quanto às possibilidades de vivências lúdicas nas escolas da rede estadual. Depois, a apropriação dos parques, quando a iniciativa privada faz uma parceria com a iniciativa pública, que está na moda no Brasil. O Dória está querendo impor essa lógica da privatização dos espaços públicos. Eu não sei se já chegou aqui em Santa Catarina ou não. Lá em Curitiba está vindo com uma força, porque dependendo de quem assume a gestão, ele vem com essa ideia mais particularizada de mercantilização dos espaços públicos, dizendo que o poder público não tem dinheiro para manter, então precisa fazer a parceria com o poder privado para poder manter. Esse é um trabalho, eu estudei outros países, aí esse dia eu vi o Dória falar, nos Estados Unidos o Central Park é assim, só que não é bem assim a gestão. As pessoas adotam determinadas coisas dentro do parque, adotam de forma autônoma. Por exemplo, um empresário quer pôr bancos, coloca o nome da família dele no banco do Central Park, aquilo ali não é privatização, aquilo ali é uma benfeitoria que uma pessoa faz para um espaço. É muito diferente, né, de você falar em privatização no Brasil. E depois veio a questão da Copa, veio a questão dos Jogos Olímpicos, quer dizer, lá em Curitiba houve uma transformação da cidade, que foi uma balela, né? Por quê? Porque foi uma questão discriminatória. Por quê? Eu estou falando isso tudo das pesquisas, tá? Não estou, né, fazendo uma análise minha, pessoal. Estou falando dos dados, né, das pesquisas aí que aconteceu lá. Pode passar. Depois, nós estamos estudando hoje os movimentos sociais. A gente está com o movimento dos ciclistas lá na cidade, muito importante, porque eles estão se organizando e eles estão conquistando coisas. Sabe aquele tubarão que os peixinhos tudo se organizaram e foram para trás do tubarão? Exatamente isso que está acontecendo com movimentos lá em Curitiba. Não sei se aqui vocês vão encontrar isso também. Mas lá é o movimento dos skatistas, dos ciclistas. São vários grupos organizados que começam a lutar por um direito de uso da cidade, de uso com segurança, de uso respeitoso, enfim, se organizam e começam a usar os espaços públicos de uma outra maneira. Então, nós estamos fazendo essas pesquisas agora lá. Depois a gente tem aí a Copa do Mundo, que eu já falei, pode passar. A gente terminou uma tese de doutorado agora da Aline sobre a questão dos grupos no Brasil, dos grupos temáticos da discussão sobre o lazer, como que eles se organizam, onde que eles estão, quem são as pessoas, aonde se localizam no Brasil, até para ver se essas discussões estão acontecendo. A gente queria localizar a discussão do lazer dentro dos grupos e para que viés que as discussões estão indo, se é para o lado da mercadoria, se é para o lado da formação cidadã, se é para o lado, sei lá, da mídia, como que os grupos estão discutindo isso. E agora a gente discutiu a inclusão social. Olhando a inclusão, não é a acessibilidade, agora a inclusão, que é um passo a mais, né? Uma orientanda minha que está discutindo a pessoas com deficiência intelectual. E ela trabalha numa escola e a gente está vendo... Onde estão essas pessoas? As pessoas estão nos espaços públicos? As pessoas estão usufruindo da cidade? E, para terminar aí, agora a gente fez uma discussão sobre o lugar do lazer nos documentos oficiais na base curricular comum, nas diretrizes curriculares, enfim, como que está essa questão. Para ir seguindo, pode passar, por gentileza, essa ideia aqui, ó, de trabalhar cidades educadoras, que é o tema que nós estamos discutindo hoje aqui, de forma articulada com a educação urbana e com a escola. Eu não comecei desse lugar, eu comecei mapeando os espaços de lazer da cidade de Curitiba em 2003.
Mas depois de 14 anos que a gente fez todo esse mapeamento, a gente chegou na escola. Porque foi quase que natural. E é por isso que eu me credenciei no programa de educação esse ano lá, porque eu estou com um diálogo com os professores, diálogo com as escolas, sem perder de vista essa fundamentação no campo do lazer, que é, né, o que a gente quer fazer. Pode passar. Então, a gente discute, nessa perspectiva das cidades educadoras, a questão do meio ambiente urbano, a questão dos espaços de lazer e uma educação para a cidadania. O objetivo seria olhar para as possibilidades de viver em cidades vivas no Brasil, porque hoje a gente vive em cidades mortas. Né? Então, assim, será que é possível a gente retomar essa ideia de cidade viva? Vocês acham que é possível? Nossa, que expressão maravilhosa, gente. Está morto. Universidade morta, né? A gente quer uma universidade viva. Está vendo como a gente está desanimado, desesperançoso? Dega, o que você acha? Dá para viver em cidade viva? Esse é o Dega. Mas eu acho que a gente precisa criar essa luz, né? É possível, gente. Aí eu vou mostrar para vocês quem é que fala isso. Pode passar. Olha só, o Lefebvre vai dizer isso para a gente. A gente tem 3 planos que a gente deve sempre pensar sobre eles, né? O plano global, o nível global, que é o poder do Estado e dos homens, essa ideia de ficar massacrado por essas políticas, né? Por essa ideia do que é o poder global. O nível misto, que é entre o público e o privado, e como que a gente fica nessa relação. E o nível particular das relações entre o habitar e o habitat. Quer dizer, ter casa para morar, só isso não basta, a gente tem que habitar. E o Lefebvre vai dizer, habitar é mais que habitat. Habitar é viver o entorno da tua casa, viver as relações sociais, viver a vizinhança, ter identidade com o lugar onde você vive. Então, é mais que isso. Então, a gente pode perceber que o espaço como projeção das relações sociais. Então, quando o espaço está esvaziado, está morto, está desanimado, ele é reflexo dessa projeção social. Por que a escola foi invadida por esses bandidos? Porque ela está morta, né? Ela está sem perspectiva. Por quê? Precarização do mundo do trabalho, precarização dos professores, precarização do espaço, precarização da juventude, desprezo com as crianças. Poxa. Né? Então, assim, é ali que se efetivaria as relações sociais mais vivas. E aí, passando, por gentileza, a gente tem aí a ideia dessa crise ambiental que a gente está vivendo, porque isso não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro a gente está vivendo uma crise ambiental. E essa crise ambiental, ela gera a pobreza, o consumismo, a depressão e a violência no meio urbano, e a gente vê violência em outros países também. Né? A gente também sabe que existe, que nós não estamos olhando a partir do nosso umbigo do Brasil, é o pior país para se viver, vou viver em outro lugar, porque não é isso, é uma crise ambiental global. E aí, na sequência, a gente tem aí aspectos objetivos e subjetivos da vida cotidiana para essa crise. No fundo, pode passar, por gentileza, a gente quer uma vida de qualidade. Alguém aqui não quer viver bem? Nossa, vocês são muito participativos, né? De fato, deu até um calor, tá? Então, vejam. Pessoal, querem viver bem ou não? Isso, participação popular. Então, olha lá, moradia... Volta. Até se animou. Olha só, a moradia, educação, saúde, trabalho, mobilidade, espaço, equipamentos, tudo isso é plano material, é plano objetivo. Isso a gente tem que lutar, política pública, financiamento, tal. Agora, a gente tem do outro lado aspectos subjetivos, que é sentimento de segurança, pertencimento, possibilidade de diversão, consumo, reinvenção, produção da cultura, respeito à diversidade, inclusão, sociabilidade, entre tantas outras subjetividades. Então, na verdade, viver bem não é viver só com coisas materiais, é viver no plano subjetivo, essa potência do plano subjetivo. É desse lazer que eu estou falando, dessa perspectiva, né, de sentimentos de fato sensíveis, né? Sentimentos sensíveis parece mas é bom repetir. Esse Jorge Borges, ele fala, justiça, viver a justiça democrática. Daí o pessoal sempre diz, mas democracia já inclui
a justiça. Ele falou, não, mas é bom falar, porque sempre é melhor dizer, para as pessoas gravarem isso, né? Então, passando, o ócio, negócio. Essa ideia da mercantilização da cidade, essa ideia de ter virado, né, a cidade ter virado um negócio. Pode passar. O Milton Santos vai dizer isso, que a gente tem 3 questões. A gente vive da fábula à realidade, até chegar à globalização. Então, a fábula, para o Milton Santos, seriam as características positivas, como a democratização, a ascensão econômica de todos, que agora, no dia que eles estavam votando no Congresso, o discurso era pelo progresso econômico, né? Por um país melhor, por um país não sei o quê, era uma beleza. A outra vez foi pelas famílias, né? Pela família, minha esposa, minha tal. Dessa vez foi pelo processo econômico que eles votaram para o Temer permanecer. E daí, de fato, isso é uma fábula, né? A realidade, para o Milton Santos, é pautada no consumismo e na perversidade da desigualdade. Essa é a realidade do país, a desigualdade. Mas ele, pode passar por gentileza, ele vai dizer que é possível uma outra globalização com vistas à emancipação humana. Vocês estão preparados para a emancipação? Isso, sim, né? Nem isso a gente consegue responder, né? Pensando, será que eu sou emancipado mesmo? Né? Então, assim, será que aqui é a universidade, gente? Quantos por cento da sociedade brasileira está dentro dessa sala hoje? Né? Nós não somos a medida do mundo. E mesmo assim a gente para pensar, nossa, nunca ninguém me perguntou isso. Né? Então é um momento, e o Milton Santos diz, a gente precisa preparar a sociedade brasileira para a emancipação. Pela formação, pela educação. Não só no plano formal, escola, instituição, mas todas as outras possibilidades educativas que a gente tem. No meu entendimento, o lazer e o esporte, a partir daquilo que eu acredito que ele deva ser trabalhado, ele é uma possibilidade de emancipação. Mas precisa trabalhar essas ideias de como fazer isso, né? Bom, aí vamos lá. É a tal da sustentabilidade, que seria a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. As cidades educativas caminham pela ideia da sustentabilidade social, que seria, né, dar oportunidades iguais de acesso aos espaços públicos, a dimensão democrática, o encontro com o outro no espaço público e um espaço público mais acessível e convidativo. O professor está controlando o meu tempo? 5 minutos. Tá. Já vi que a nossa briga ia começar desde a hora que ele falou das datas. Eu já vi que ele ia fazer isso comigo. Ele é ligado em números. Ligado em números. Bom, passando. Vamos lá, vamos mais rapidinho agora. Esse equilíbrio, então, já falei, né? Pode passar. O Gell, ele tem um livro que foi lançado em 2013, chamado Cidade para as Pessoas. Ele é escrito por um arquiteto, e ele é um arquiteto, assim, ele tem uma empresa de arquitetura no Canadá, é um cara que ganha dinheiro fazendo arquitetura das grandes cidades. Então, no entanto, ele é uma pessoa muito que percebe a questão humanística dessa relação das cidades, como que elas devem se organizar. É um livro muito legal, recomendo. Trabalho lá na pós com os meus alunos, é Cidade para as Pessoas. E daí é trabalhado com esse conceito de sustentabilidade social, que parte do seu foco é dar aos vários grupos da sociedade oportunidades iguais de acesso ao espaço público e também de se movimentar pela cidade. Também tem uma importante dimensão democrática que prioriza acessos iguais para que encontremos as outras pessoas no espaço público. Um pré-requisito geral é um espaço público bem acessível, convidativo, que sirva como cenário atraente para encontros organizados e informais. É essa a ideia. Aí você, mas é uma cidade bonita, com espaços qualificados só para turista enxergar. Não. É uma cidade bonita para você viver naquela cidade. Não tem nada a ver com turismo isso. Tem a ver com a vida cotidiana. E o Borges ele vai dizer que não é luxo ter uma cidade bem organizada. Pelo contrário, é justiça democrática. Não é luxo vocês estarem sentados nessa cadeira, nessa sala com ar-condicionado, com multimídia, com o professor falando. Não é luxo, é direito. Mas e por que tão poucas pessoas podem estar sentadas numa tarde de terça-feira pensando sobre se eu sou ou não sou autônomo? Né? Todo mundo deveria ter essa oportunidade que vocês estão tendo aqui. Pena que pouca gente valoriza o que está tendo aqui, né?
Porque a gente está tendo uma coisa que ninguém tem. Ninguém não, poucas pessoas, né? A maioria dos brasileiros hoje estão na luta sem comer, né? Então a gente precisa entender isso, que essa sustentabilidade social ela vai, né, se iniciar a partir disso. Bom, seguindo. Se a vida é a arte do encontro, a cidade é o cenário. Vinícius de Moraes. A cidade ela tem que ser esse cenário, esse encontro, tem que possibilitar. E sem essas possibilidades, deixamos no segundo plano a dimensão humana e cultural. Então, não adianta a gente querer falar de nada no campo da educação física se a gente não pensar nessa cidade. A cidade, de fato, é o grande foco hoje das discussões teóricas. Tanto é que várias áreas do conhecimento discutem a cidade. A cidade ela não está no poder de poucas áreas do conhecimento. Né? Ela transita pela área de ciências humanas e sociais, pelas exatas, pela biodinâmica. O pessoal da saúde tem discutido isso. Claro, cada um com sua lente, mas é uma perspectiva que hoje está colocada para todo mundo. É um grande desafio. Pode passar. Então, a cidade, enquanto espaço público, é sair dessa ideia da privatização do comum, com esse empobrecimento do espaço público, pode passar, por gentileza, ir para essa esfera da deliberação onde se articula o comum e onde são tratadas as diferenças, trabalhar as diferenças no espaço público, isso é importante, diferenças de gênero, diferenças de raça, diferenças de etnia, quer dizer, isso, a gente precisa ir para o espaço público para ver o diferente, para conviver com o diferente. É por isso que ninguém mais consegue viver com o diferente, né? Porque está todo mundo enclausurado dentro dos seus próprios universos com os iguais. É a gente com os iguais todo dia com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo, no mesmo lugar, né? Então, o esforço dos espaços comuns para que o encontro entre vários grupos sociais seja parte da vida cotidiana. Essa que é a ideia das cidades educativas, né? Pode passar. Então, a gente tem aí essa questão que a cidade significa também a relação com o sujeito, consigo mesmo, com o outro e com o lugar onde a gente vive. Essa que é a tríade. A relação das cidades vai depender do sentido e significado que a gente dá aos espaços, e as práticas corporais, elas podem gerar um sentido e um significado diferente. Quando eu começo a ter uma rotina de uso do meu bairro, dos meus espaços, eu começo a olhar para a cidade de uma outra maneira, e eu começo a fazer a produção sociocultural, e é a partir daí que eu vou criar identidade, e vou criar sentido, vou criar identidade, e também vou criar um sentimento de pertencimento, que é lutar por essa cidade, lutar por essa questão da cidadania. Bom, pode passar. Direito, então estou no final, tá, gente? O direito ao lazer, estou vendo que agora já a minha respiração começou a ficar ofegante. Direito ao lazer, direito à educação, habitação, cultura, trabalho, direito à cidade. Essa é uma fala do Henri Lefebvre, né? Pode passar. Esses direitos aqui que ele fala, tem um, pode passar por gentileza, que é dever do Estado e direito de todos. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, se vocês não lembrarem de nada dessa coisa arada toda que eu estou falando para vocês, pelo menos lembrem que é dever do Estado e direito de todos. Pelo menos lembrem disso, já estou bem feliz. Né? Mas a gente tem todos esses direitos, né, na cidade, pode passar. Para chegar aqui nas políticas públicas da rede, eu vou dizer a vocês que, professora Leila, eu admiro o trabalho desse pessoal que começou a discutir a rede, a professora Leila faz parte dessa história, porque a gente está lá querendo mostrar que há um vácuo, há um buraco entre as políticas de lazer, esporte e saúde no nosso país e o respeito aos direitos humanos. Né, e aí a gente precisa desses projetos, desses programas, para poder aproximar um pouco mais isso, para poder diminuir essa lacuna que existe entre aquilo que o cidadão precisa, aquilo que ele quer, aquilo que ele vive, aquilo que ele sonha com aquilo que a política oportuniza. Então, a gente precisa mesmo trabalhar com essas questões. Vamos passar? Agora tem só uma sequenciazinha de perguntas para finalizar o nosso encontro, né, que é o espaço, então, porque está falando em cidades educadoras. Né? Então, essa categoria espaço, ela é muito importante, e o Milton Santos diz o seguinte: espaço é uma estrutura social dotada de um dinamismo próprio e revestida de uma certa autonomia, na medida em que sua evolução se faz segundo leis que lhe são próprias. Existe uma dialética entre forma e conteúdo que é responsável pela própria evolução do espaço.
se ele é mais violento, se ele é mais humanizado, vai depender muito dessa relação dialética que eu estabeleço com a cidade onde eu vivo, com o bairro onde eu vivo, com as pessoas que eu convivo e com o meu exercício de cidadania. Aí, então, agora é a sequência de perguntas, né? Pode passar. Então, a gente tem aí espaços públicos, remédio ou veneno. Às vezes você vai conversar com a comunidade, ela acha que aquele espaço é um veneno ali. Porque uso de drogas, violência. E de repente você vai e olha para o espaço, ele é remédio, porque você vê vida no espaço. Criança brincando, a molecada jogando futebol, e outras práticas, um piquenique, um passeio com o cachorro, os pais. Às vezes uma criança de rua, ela está dentro desse espaço público, é o único espaço que ela encontra como possibilidade de divertimentos. A gente vê essas questões. As mazelas da sociedade a gente vê nesses espaços públicos, todas juntas e misturadas. Então, depois o próximo seria ocupação ou preocupação? Então, a gente está buscando isso, a gente está buscando a ocupação, mas a gente tem a preocupação de estar nos espaços públicos, porque a gente não se sente à vontade, não se sente livre para estar. Então, a gente precisa qualificar esses espaços. E a Jacobs, ela fala assim, vida gera vida nos espaços. Se você entrar nessa sala, essa sala estiver vazia, ela gera em você um sentimento de insegurança. Se ela está cheia de pessoas, ela te gera um sentimento de segurança. Então ela diz assim, ruas esvaziadas, espaços públicos esvaziados, geram sentimento de insegurança. Cheios, geram sentimento de segurança. Porque você se sente protegido, a Jamie Jacobs vai dizer que são olhos vigilantes. Então precisa ter mais gente na rua, fazendo práticas que realmente têm um sentido e significado para a rua se tornar mais segura. Daí, nesse sentido, pode passar o próximo. Observe os espaços. Há sinais de humanidade nos espaços? Vocês já fizeram isso? Já observaram os espaços de lazer? Há sinais de humanidade? Passando. As experiências de lazer coexistem com uma cultura urbanicida nos grandes centros urbanos. Eu acho incrível. Você vai, assim, por exemplo, no centro de uma grande cidade e você vê pessoas pedindo comida, pessoas dormindo no banco da praça, porque no Brasil o banco da praça é cama, né? E agora tem uma política de colocar bancos que não tragam esse conforto para deitar, para a pessoa não usar o banco como cama. Então, ao invés de você pensar em políticas públicas de qualificação dos espaços de lazer, você pensa na qualificação dos espaços de lazer para ficar esteticamente organizado, mas você não quer ver aquela mazela ali dormindo naquele banco. Isso é uma tendência que vem vindo dos Estados Unidos, né? Eles têm feito isso, colocando pregos, mudando o ângulo da cadeira para deixar desconfortável para a pessoa não usar como recurso, né, de moradia. Então, isso é perverso, isso, né? Essa é a cultura urbanicida que ele vai falar. E daí, o outro slidezinho é a mercantilização dos espaços públicos. Tudo que existe transforma-se em mercadoria. Eu queria terminar com isso aqui, no sentido de falar assim, mas algo resiste. Há uma margem para o acaso. Eu percebo isso nas nossas pesquisas, que algo existe no espaço público. E lá na Vila Alde é o lugar onde eu faço pesquisa, há 8 anos, é uma vila de alta vulnerabilidade. É impressionante a organização daquela comunidade, nas experiências de lazer. No final de semana, no futebol de várzea, nas crianças brincando na rua. É impressionante como que tem uma margem para o acaso que vai acontecendo no espaço público que ela foge. O Sertor, ele vai dizer assim, ó, de cima e do alto, você vai ver uma cidade caótica, urbanicida. Mas de baixo e de perto, você vai ver as minúcias do cotidiano e vai ver uma margem de acaso que vai acontecendo que você, raramente as pesquisas conseguem explicar, interpretar. Elas conseguem observar, descrever. E é isso que vai trazendo o empoderamento social. Então, para uma cidade ser educativa, ela precisa oportunizar esses espaços de convivência, a partir aqui, para nós especificamente, das práticas corporais. Que de fato são âncoras. E aí, a partir daí, eu percebo que as pesquisas, elas têm que caminhar para essa perspectiva.
Não precisa ser estudo sobre a cidade, sobre espaço, sobre equipamentos, mas precisam ser pesquisas que, de fato, esminucem essas coisas que vão acontecendo, que vão empoderando, que às vezes fica no anonimato. Mas quando as pesquisas dão visibilidade para isso, há um empoderamento. A gente fez pesquisas lá com a comunidade, que eles vão nas defesas e participam das defesas, e eles, aqui está o líder comunitário, dono da pizzaria, que fez toda a ação da apropriação da praça da Vila Áurea. Ele está sentado lá na universidade assistindo a defesa de uma tese de doutorado, onde ele é o personagem principal. Então, eu penso que é importante, né, que a gente dê visibilidade para esses personagens comuns da vida cotidiana e, no meu entendimento, a rede é uma possibilidade muito importante que vocês estão aí iniciando e espero que vocês tenham uma boa sorte. Podem contar comigo, vou estar sempre junto quando puder compartilhar esses resultados dessas pesquisas e de tudo que a gente tem feito lá no GPLEC.